E aí, galera? Está começando! Mais um programa Sou Casa Jovem. Eu sou o pastor Giba. E eu sou a pastora Ari. Então, roda a vinheta. Gente, no programa de hoje a gente vai falar de um assunto que eu considero muitas vezes aquele assunto assim que o pessoal evita falar. Eita, é verdade, Giba. Muitas vezes Evita falar dentro da igreja, evita falar dentro de casa. mas não se evita falar em série, não se evita falar em filme, Não se evita falar na escola, na na universidade. faculdade, no trabalho. Eita, mas que assunto que é esse, tchê? Hoje nós vamos abordar um assunto... Viu que saiu até um Tchê Galdério aqui? Tchê, bah. Olha aí. A gente vai abordar o tema sobre entendendo a sexualidade. É, porque existem tabus em que muitas vezes líderes, pastores, não querem abordar este assunto. E sabe por que não querem abordar esse assunto? Com medo mais ou menos assim, eu não vou falar porque vai que desperta mais o desejo sobre isso no adolescente e no jovem. Exatamente. Muitas vezes a gente cria esses mitos que o não falar é melhor do que falar. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O jovem ou adolescente, ele vai saber de qualquer forma sobre essa questão de sexualidade. E, como a gente falou, talvez na escola, no trabalho, pelos amigos. Então, por que não nós não falarmos sobre isso dentro da igreja? Então, é importante a gente falar à luz da palavra de Deus. E uma coisa para a gente pensar, então, que sexualidade, o que é, Giba, a sexualidade? Eita, nós, a gente tem que entender. Não, fala você primeiro que... Ela é esperta, minha gente, ela é esperta. Ela pega o assunto polêmico e ela disse, vamos conversar, mas fala tu, Giba. Quer que eu fale? Então, Não, fala. eu vou falar, eu anotei. Ah, o Giba é muito culto, por isso que eu passei Gente, pra tá ele. aqui, ó. Ele é mega inteligente. Então, o que é a sexualidade? São os desejos e vontades fazendo parte da minha personalidade. Anotou isso? Eu vou repetir bem devagarzinho para dar tempo de pegar o tablet correndo, de pegar ali o celular, anotar e botar lá até mesmo aquelas frases de destaque, sabe? No Instagram fica legal. Destaca aí, então. Vou olhar até para essa câmera aqui agora, que daí foca bem em mim e você presta muita atenção. O que é sexualidade? São desejos e vontades fazendo parte da minha personalidade. Interessante. Então, sexualidade, gente, não é só a questão do ato sexual. É um boa. dos pontos. Não, deixa eu falar. Eu fiquei com vontade de falar de novo, quero falar de novo. Fala, Giba. Fala que eu te escuto. Porque muitas vezes vai se falar sobre sexualidade, só acha que é questão do sexo antes do casamento. Gente, é muito mais do que isso, né? Sim, isso é também importante ser falado, mas vamos além hoje, então... Exatamente, tá então a gente contigo. vai além dessa questão. Eu vou ficar um pouco quieto agora. E a gente, eu sei que ele não vai ficar quieto muito tempo, né, gente? Porque eu conheço o meu marido. Então, mas a gente falando que sexualidade não é só a questão do ato sexual, do sexo em si, mas então são os desejos, as vontades que fazem parte da nossa personalidade. Mas pra gente então pensar um pouquinho, a relação sexual, falando de um dos pontos que envolve a sexualidade. A relação sexual, ela foi criada por Deus para ser feita dentro do casamento e não fora do casamento entre o homem e a mulher. Mas a Bíblia nos diz que ela foi criada por 3 motivos, não é, Giba? A gente já falou isso em outro programa, mas a gente só quer relembrar você que foi criado para a companhia, para o prazer e para a procriação. Então, um dos pontos que a gente tem que pensar é o que então a sociedade fala que é certo em relação à nossa sexualidade. Se você for ver na universidade, na escola, olhando filme, olhando série, aonde for, sempre estamos sendo influenciados, sempre há uma influência sobre as nossas vidas. Seja por meio de colegas, amigos, seja por meio de outras pessoas, independente, sempre estamos sendo influenciados. E o que é dito hoje é, cara, vai ser feliz, experimenta. Vai ser feliz, né? Test drive, vai ser feliz, curta a vida é tão curta, né? Vai, aproveita. E é interessante a gente pensar, né, Giba, que esse conceito que a sociedade diz que é certo,
que a gente só vai entender qual é a nossa sexualidade se a gente ter experiência, se a gente experimentar, o que vai totalmente contrário àquilo que é o propósito que Cristo tem para nós. Porque uma coisa que a gente tem que entender, a sexualidade foi dada por Deus a nós. Não foi algo que veio Importante, destaca isso agora, destaca. Foi Deus que criou, né? Ele criou para o bem proveitoso, ele criou para o nosso bem. Foi Deus. Só que o ser humano, né? O homem, a mulher, fez mau uso disso. Exatamente. Então, se a sociedade diz que o certo é você experimentar, é você ter essas experiências, o que a palavra de Deus nos diz sobre a sexualidade? Olha só que interessante, gente, para a gente pensar. Lá em Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, diz que não vos conformeis com este século, mas renovai a vossa mente. Então, o que a palavra está dizendo? Que não é para a gente se conformar. Nem tudo aquilo que a sociedade diz que é certo, porque muitas vezes vai contra aquilo que a palavra nos diz. E eu me lembrei agora, Ari, de um texto que está lá em Filipenses, que fala, lá em Filipenses, pode abrir... Abre aí, gente. Abre em Filipenses, capítulo 4, no verso 8. Se a Bíblia diz que lá em Romanos, o apóstolo Paulo está falando que não vos conformeis com este século, mas renovai a vossa mente. Ok, então quer dizer que aquilo que eu estou sendo influenciado, eu preciso ir renovando a minha mente. Filtrando. Vou filtrando. E o que precisa, então, habitar na minha mente? O que precisa tomar conta dos meus pensamentos? Ocupar. Mente. O apóstolo Paulo também diz lá em Filipenses: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, puro, nobre, correto, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Não, e aí vem negócio para dar com dois pés na gente. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram. Eita, é forte. E uma coisa que a gente tem que pensar, gente, por que o apóstolo está dizendo para nós colocar em prática? Porque tudo aquilo que a nossa mente pensa vem para os nossos comportamentos. Então, todos os nossos pensamentos vêm para os nossos comportamentos. Então, quando o apóstolo diz para a gente pensar em tudo aquilo que for puro, for amável, automaticamente o seu comportamento vai demonstrar que a sua mente está renovada pela palavra de Deus. E aí a gente tem que entender, né, Giba? O que a Bíblia nos fala, então, que é a imoralidade sexual, essa palavra, porque né? muitas vezes o jovem adolescente, ele é esperto, ele vem questionando assim, mas aonde que está isso escrito na Bíblia? Lembrando que toda vez que a Bíblia fala sobre imoralidade sexual, ela está falando sobre pornografia, está falando sobre vícios, está falando sobre masturbação, que é o sexo egoísta, está falando sobre o sexo antes do casamento, está falando sobre o adultério, está falando sobre as práticas sexuais com pessoas do mesmo sexo. Ou seja, a Bíblia, ela fala sobre esses princípios. E quando fala sobre entender a nossa sexualidade, é que Deus criou o homem, Deus criou a mulher, Deus nos criou assim a sua imagem e semelhança. O problema é que o ser humano, ele distorceu essa identidade que a gente vai falar num outro programa, o que é. E é interessante a gente então pensar que quando a gente fala sobre sexualidade, é essa questão dos desejos, e os nossos desejos devem estar submissos à vontade de Deus. O fato aqui, a gente não está falando que você não vai, às vezes, ter vontade para o pecado, mas você vai saber que isso não agrada o coração de Deus, e quem habita em você é o Espírito Santo, e você não vive mais só para você mesmo, mas para agradar o coração de Jesus. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Está lá em 1 Coríntios 6:12. E fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente peca contra seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos?
é algo para a gente pensar e refletir, né? E ainda diz assim, vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. Está lá em 1 Coríntios 6, do 18 ao 20. Então, para a gente finalizar esse programa, compreenda de que você é templo do Espírito Santo. Você foi criado à sua imagem e à sua semelhança. E você, sim, existe um propósito, um plano de Deus para a sua vida, para a sua sexualidade. Portanto, agrade ao Senhor de todo o seu coração. Então esse foi o nosso programa Sou Casal Já. Fica ligado nos próximos programas, porque tem temas tops demais. Grande abraço, gente. Tchau. Deus abençoe. Tchau, tchau.